A noite vai caindo no Porto e neste lusco-fusco vai-se salientando aqui na Praça do Infante o perfil daquele que é um dos monumentos mais icónicos da cidade, o Palácio da Bolsa, hoje também dos mais visitados no Porto. O Palácio da Bolsa, cuja história é indissociável da instituição que o mandou construir e que, em boa verdade, é a sede dessa instituição. A Associação Comercial do Porto, que, como é bem evidente na fachada, foi criada em 1834, na sequência do Cerco do Porto e do definitivo triunfo no nosso país do regime liberal. Aliás, esta associação, como o próprio nome indica, reunia então os principais comerciantes, os homens de negócio da cidade, que incluíam também os homens ligados à banca, ao seguro e também os primeiros industriais, no contexto de uma industrialização tardia do nosso país. Esta burguesia de negócio da cidade, que tinha sido crucial no apoio a Dom Pedro IV e no triunfo dos liberais. Estes homens de negócio, que ansiavam agora com as profundas reformas prometidas para o país, com o desenvolvimento da indústria, mas também dos transportes, das comunicações, e por isso entenderam que uma das melhores formas de também pressionarem essas reformas seria através de uma organização, de uma associação. Nascia, assim, nas ruínas do convento de São Francisco, esse convento franciscano que havia sido profundamente bombardeado e destruído durante o Cerco do Porto. É nessas ruínas que vai então a associação passar a reunir, mas muito pouco tempo depois, em 1842, obtém autorização para, nesse espaço, começar a erguer a sua sede. Será sumptuosa, demonstrando, afinal, o poder, a capacidade de intervenção e de influência que tinham estes homens de negócio do Porto. Em boa verdade, o edifício sede, mais tarde se passará a chamar Palácio da Bolsa, porque aqui vai abrigar a Bolsa de Comércio do Porto, em boa verdade, dizia-vos, vai demorar mais de 60 anos a ser concluído, apenas em 1908. Isso faz com que o Palácio da Bolsa tenha conhecido meia dúzia de arquitetos, dezenas de mestres das mais diferentes artes, porque, em boa verdade, o Palácio da Bolsa é também um excelente repositório das artes decorativas que marcam a segunda metade do século XIX e o início do século XX, em torno dos estuques, dos metais, do trabalho nas madeiras. Um edifício que é, por isso, também uma referência patrimonial e artística, mas também muito sensível, e tão mais sensível quando temos que pensar que ele sempre foi muito utilizado pelos seus associados, pela cidade e, nestes últimos anos, pelo grande número de turistas que visitam este monumento. Claro que isto tem um impacto de desgaste, de alguma degradação, mas é também este grande número de visitantes que acabam por possibilitar à Associação Comercial do Porto uma importante fonte de rendimento que aplica, em grande parte, para as obras de conservação e restauro do monumento, fazendo com que o Palácio da Bolsa seja também uma referência no nosso país, quando falamos exatamente nas questões da conservação do património cultural. Ao longo destes seus já bem mais de 100 anos, o Palácio da Bolsa conheceu evidentemente muitas reparações, muitas obras, muitas transformações, mas é fundamentalmente já no nosso século XXI que ele vai conhecer um conjunto muito considerável e notável de intervenções de restauro. Fundamentalmente em duas fases. Uma primeira entre 2007 e 2012, um conjunto notável, de facto, de intervenções de restauro
que orçaram, na época, a incrível soma de cerca de 1 milhão de euros. Depois de um pequeno interregno, um novo ciclo de obras arrancou em 2014, 2015 e prolongou-se durante uma década até aos dias de hoje e anunciam-se novas fases de intervenção. Estamos a falar, de facto, de um imponente edifício com muitas manifestações artísticas que precisam de uma cuidada atenção. Relativamente à primeira fase, deixem-me também sublinhar o cuidado que houve de envolver um fotógrafo de referência, Luís Ferreira Alves, que fez o registro de muitas dessas fases de intervenção. Mas, como vos dizia, os trabalhos têm-se prolongado até aos dias de hoje. E um bom exemplo disso é esta escadaria onde nos encontramos, a escadaria Infante de Dom Henrique. Estas reabilitações, estas regenerações têm também permitido novos espaços e novos circuitos de visita. E, de facto, esta escadaria, muito recentemente, passou a integrar estes circuitos turísticos. A escadaria do Infante, que, contudo, logo no arranque das obras, em 2007, se viu também envolvido, não propriamente no seu interior, mas bem lá no topo, através do restauro, nessa época, 2007, da Claraboia. Aliás, foi na cobertura que tudo começou. Estamos, obviamente, a gravar durante a noite. De outro modo, este, que é um dos espaços mais emblemáticos do Palácio da Bolsa, se fosse durante o dia, estaria pejado com dezenas, provavelmente largas dezenas de visitantes. Sim, é um dos espaços mais belos do Palácio, na sua dimensão, na sua monumentalidade, nas suas manifestações artísticas. Estamos a falar de um espaço que, de algum modo, evoca o antigo claustro do convento dos franciscanos. E é dominado, bem lá no seu topo, por aquela que é uma das obras-primas da engenharia e da arquitetura do ferro de finais do século XIX, na cidade do Porto. Curiosamente, estamos também a algumas dezenas de metros dessa que também é uma obra-prima desse estilo e desse tipo de construção dos finais do século XIX, a Ponte Luís I. E foi exatamente em torno desta claraboia que, em 2007, se iniciou este vasto conjunto de intervenções de reabilitação e de restauro do Palácio da Bolsa, em torno desta claraboia, mas também, como há pouco vos dizia, da escadaria do Infante e, igualmente, da belíssima claraboia sobre a escadaria Nobre. Aliás, nessa altura também, em torno da escadaria Nobre, se desenvolveram outras intervenções de restauro relativamente às cantarias e aos estuques. Mas foi, de facto, em volta desta fabulosa obra da arquitetura do ferro e do vidro que se centraram muitas das atenções, porque não só se reabilitou, recuperou as estruturas metálicas belíssimas na sua decoração, mas também porque se substituíram muitas das superfícies que, em boa verdade, não eram há muito de vidro, mas de acrílicos e de outros produtos, e foi devolvido o aspecto original em vidro, permitindo que, de novo, aqui o Pátio das Nações tivesse o ambiente de luz original e também acústico. Mas, para lá desta belíssima estrutura metálica e de vidro no topo, o Pátio das Nações apresenta-nos muitos outros motivos de interesse. Por exemplo, os mosaicos, os belíssimos mosaicos do pavimento que nos evocam os clássicos da época romana, pavimentos nesses ladrilhozinhos multicoloridos e com várias formas geométricas, mas também até evocando
outras figuras. Este fabuloso piso de cerâmica foi produzido por uma famosa fábrica alemã por volta de 1884, mas de acordo com os desenhos de Tomás Soller, que era o arquiteto responsável pela coordenação das obras da construção do palácio entre sensivelmente 1879 e 1883. Ora, este pavimento foi objeto de uma cuidada intervenção de restauro entre 2019 e 2020, reparando alguns pontos que estavam degradados, preenchendo lacunas e avivando alguns pormenores cromáticos. Mas foi também com Tomás Soller, com esse arquiteto, que se desenvolveu aquela que é a mais imponente intervenção artística do Pátio das Nações. Boa verdade, resulta da pintura de Manini, um conhecido cenógrafo italiano que por essa época também vinha operando no Teatro São Carlos em Lisboa. Foi ele, com efeito, que pintou bem no topo os brasões, os escudos dos principais países com quem Portugal e o Porto tinham relações comerciais nesse final do século XIX. E também estas pinturas foram objeto de uma cuidada intervenção entre 2014 e 2015. Foram 7 meses de intenso trabalho e que suscitaram imenso a curiosidade dos visitantes observando essas operações. Os minuciosos trabalhos de limpeza, de consolidação, de restauro das pinturas dos brasões, das armas das diferentes nações que dominam o pátio com o mesmo nome, revelaram algumas surpresas, nomeadamente que alguns dos brasões foram retocados ao longo do tempo, nomeadamente as armas de Portugal e do Brasil, que se adaptaram ao regime republicano, ou seja, os brasões originais das duas nações, quando pintadas ainda monarquias, foram adaptadas. A Associação Comercial do Porto entendeu que, com base nos rigorosos levantamentos que foram efetuados pela equipa de restauro, utilizando luz rasante e luz ultravioleta, com base nesses levantamentos, a Associação Comercial decidiu recriar aquele que era o brasão original de Portugal, ao tempo da monarquia, aqui no Pátio das Nações. Mas a maior surpresa estaria 2 brasões depois, naquele que hoje e há muito tempo, observar como sendo o brasão da família Saxe-Coburgo e Gotha, a família de origem do rei Dom Fernando, rei viúvo, consorte de Dona Maria II, e que durante vários anos, até que Dom Pedro V tivesse idade para reinar, assumiu a regência do reino. Acontece que por baixo desse brasão da família do monarca apareceu também, exatamente com esta mesma técnica, um outro brasão, com um estilo bem distinto dos restantes. Uma investigação veio permitir perceber que se tratava nada mais nada menos do que um brasão japonês, um brasão de um shogunato, o shogunato de Tokugawa, que, em boa verdade, desapareceu já na segunda metade do século XIX, este regime japonês. Mas, na sequência de contactos com a Embaixada no Japão, a Associação Comercial do Porto percebeu que, na sequência da grande exposição internacional de inauguração do Palácio de Cristal em 1865, uma importante comitiva japonesa veio até ao Porto
E essa é a explicação, provavelmente, para a presença destas armas, desse shogunato. Mas, com o desaparecimento deste, foram então substituídas pelas armas do rei Fernando II. Mas também aqui podemos ver uma reprodução dessa que era a pintura que originalmente se encontrava no Pátio das Nações. A doação por parte da Rainha Dona Maria II das ruínas do terreno do antigo convento de São Francisco à Associação Comercial do Porto tinha algumas condições. Uma delas era que a Associação Comercial teria, na sua sede, que instalar um tribunal. Isso mesmo, um tribunal de comércio. E é isso que, de um modo imponente, qualificado, a Associação Comercial do Porto irá fazer neste belíssimo espaço que, em boa verdade, só terminará já no início do século XX. É uma das últimas fases da construção do Palácio da Bolsa. Uma área que fica marcada por relevantes intervenções, pinturas de Veloso Salgado, evocativos da aplicação da justiça em torno das questões do comércio, mas também com cenas emblemáticas da atividade portuária, mercantil nas margens do Douro e, claro, também nos trabalhos das vindimas e da produção do vinho no Douro, tão ligado também às origens da Associação Comercial do Porto. Ora, esta sala apresentava também algumas deficiências no início do século XXI que a Associação foi procurar solucionar, garantindo assim a preservação, nomeadamente, das grandes janelas e dos seus vitrais, bem assim como das pinturas de Veloso Salgado. Para isso, foi necessário desenvolver uma intervenção que, de algum modo, impermeabilizasse estas paredes voltadas para sul, voltadas para o Rio Douro, sobre a Igreja de São Francisco. Estamos agora naquele que é o espaço mais icónico do Palácio da Bolsa. Em boa verdade, a mais bela sala da cidade do Porto. O Salão Nobre da Associação Comercial do Porto, mas que fica conhecido como o Salão Árabe, tendo em conta esse gosto dos revivalismos dos finais do século XIX, que aqui se materializa num revivalismo, num fazer reviver um antigo estilo exuberante. A arte islâmica, um neo-islâmico, muito inspirado nas fabulosas construções do sul da Península Ibérica, como é o caso do Alhambra. Ora, esta sala é uma obra-prima do trabalho dos estucadores do Porto e do norte do país. É, de facto, uma obra de estuque dourada e pintada de um modo magistral. Uma sala que, ao longo da sua existência, e ela foi inaugurada em 1880, para assinalar os 300 anos da morte de Luís Vaz de Camões, desde então tem sido palco de algumas das mais importantes sessões, iniciativas que tiveram lugar na cidade, desde acolher visitas de monarcas, presidentes da República, até ao facto de ter sido aqui, que em 1992 foi assinado o famoso Tratado do Porto, quando Portugal, enfim, presidia a Comunidade Europeia, e aqui foi instituído o Espaço Económico Europeu. Ora, este foi também um dos espaços onde, de início, desde logo, se vai prestar atenção em termos de restauro. Feita a primeira intervenção, como vimos nas cúpulas, na cobertura, de imediato se avançou
para uma intervenção que durou mais de um ano e que suscitou enorme interesse na consolidação, na limpeza dos estuques, quer dos tetos, quer das paredes, permitindo que o Salão Árabe voltasse a ter a cor, o brilho, o esplendor que apresentava em 1880. Mais recentemente, desde 2022, a Associação Comercial do Porto desenvolveu novos trabalhos de restauro aqui no Salão Árabe. Nomeadamente aqui no topo do salão, onde se abrem pequenos compartimentos com a mesma temática decorativa e que foram igualmente restaurados. Bem assim como este belíssimo balcão, esta mezanine, esta varanda que se debruça sobre o grande salão. E foi exatamente durante estas intervenções de restauro que os técnicos encontraram algo surpreendente sobre o teto, sobre o telhado. Um crucifixo. Provavelmente algum dos artistas que aqui trabalhava no final do século XIX, achando que o peso islâmico era demasiado, resolveu colocar com efeito um crucifixo, como que procurando cristianizar este espaço. Estava já em muito mau estado de conservação, mas foi restaurado e de novo colocado no seu sítio original. Desde 2007 são já quase 20 anos de uma notável intervenção de conservação e restauro no Palácio da Bolsa. Uma intervenção qualificada e que obrigou a um grande investimento financeiro por parte da Associação Comercial do Porto, mas sublinhando o reconhecimento também público da importância do restauro deste monumento nacional, reconhecendo a forma qualificada como a Associação Comercial tem desenvolvido os trabalhos, estes por vezes têm tido o apoio de programas europeus. Ora, importa também sublinhar que grande parte das intervenções de restauro foram desenvolvidas por técnicos e empresas do Porto e da região. Nas últimas décadas temos de facto assistido ao aparecimento, ao desenvolvimento de empresas especializadas no restauro, com sede aqui na região, fruto também de diversos programas de formação e de ensino nesta área. E a Associação Comercial do Porto, através desta intervenção no Palácio da Bolsa, tem também contribuído para alavancar essas empresas. De igual modo, devemos sublinhar que todos estes trabalhos foram sempre desenvolvidos, mantendo a visitação ao monumento, fazendo assim com que o grande número de visitantes possam acompanhar, surpreender-se com a minúcia, a complexidade, o trabalho técnico que implica estas intervenções de restauro. No fundo, perceber como é crucial dar um futuro ao nosso passado, nomeadamente a um passado tão importante como o desta instituição. Mas é claro que ainda há muitos trabalhos para desenvolver. Prova disso é a necessidade, já anunciada pela Associação, de restaurar aqui a sua sala das Assembleias Gerais. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, seguramente futuros caminhos da história.